Olá galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós vamos trabalhar a matéria de Química, né? E é uma matéria muito gostosa, muito deliciosa de se aprender, e eu tenho certeza de que você vai encarar essa viagem comigo aí, nesse universo maravilhoso aí, compreendendo a Química, não só a Química ali para sua classe, para suas aulas, mas também para a sua vida. Vamos acompanhar aqui. Já que nós vamos trabalhar com Química, por que não a gente começar a aula definindo ali o que é Química? Bom, a Química, ela é uma ciência, ok? Então vamos lá. Ela é uma ciência e vai estudar basicamente duas coisas. É a ciência que vai estudar a matéria e as suas transformações. Então, ela tem como alvo de estudo a matéria e as transformações que vão acontecer na matéria. Mas o que seria matéria? Qual que é a definição que a gente pode dar aí para matéria? A definição clássica, mais simples que nós temos para a matéria seria o seguinte: matéria é tudo aquilo que tem o quê? Tudo aquilo que tem massa e vai ocupar lugar no espaço. Bom, massa é aquela que pode ser medida, né? Você vai pegar uma balança ali, vai medir a massa. E essa questão de ocupar lugar no espaço seria o volume, ok? Então, se você conseguir enquadrar algo nesses dois quesitos aqui, ter massa e ocupar lugar no espaço, você vai ter matéria. Obviamente, se você tem massa, estará ocupando lugar no espaço. Alguns exemplos disso, tenho aqui na minha mão o giz. O giz é matéria. Por quê? Porque ele tem massa e ele ocupa lugar no espaço. O quadro é matéria. Por quê? Ele tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas uma das questões que costuma ser cobrada está em relação ao ar atmosférico. Quando você pega o ar, você fala, mas eu não posso ver o ar, não estou enxergando o ar, será que o ar é matéria? Como que eu posso fazer para saber se o ar é ou não matéria? Simples, você vai utilizar esses critérios. O ar tem massa? O ar ocupa lugar no espaço? Talvez a maneira mais fácil da gente compreender isso é percebendo que ele ocupa lugar no espaço. Basta você pegar um balão, você começa a encher, você está enchendo ele de quê? De ar. Então o ar começa a ocupar o espaço no balão, o balão vai aumentando de tamanho. O nosso pulmão também. Quando eu respiro, eu estou enchendo meus pulmões de ar, ok? Mas e a massa? Tem massa. Tanto essa questão de massa que as balanças de precisão, elas vêm geralmente com uma caixinha, tá? A gente abre essa caixinha, coloca aquilo que se quer medir a massa e fecha a caixinha. Por quê? Porque se fosse uma balança de precisão normal, sem essa caixinha, bate o vento ali, ou o próprio ar-condicionado, de repente, ali, que está no laboratório, bate ali esse pouquinho de vento e já faz ter uma alteração na massa. Aí a balança começa a oscilar a massa. E aí você precisa de ter uma precisão muito grande para medir ali. E aí começa a oscilar, e você não consegue medir. Mas por que isso? Porque o ar tem massa. Ele bate ali e a massa dele é medida, ok? Bom, tendo definido aqui o que é matéria, vamos pensar um pouquinho agora nesse caso aqui, ó, transformação. A química é ciência que vai trabalhar também com o quê? Com transformação, ok? Então nós vamos ter ali um material e nós vamos estudar o que aquele material se transforma, se ele sofreu uma reação química, ok? Por exemplo, no caso de uma ferrugem, o que o ferro se transformou para aparecer aquela camada alaranjada? Então a química ela tem esses alvos de estudo. Tá? Mas a matéria em si, vem comigo aqui, vem comigo. Olha só, a matéria. A matéria em si, ela tem algumas propriedades.
ok? Algumas dessas propriedades servem para que a gente possa identificar alguns tipos de materiais, as outras não servem. Quais são essas propriedades? Então vamos lá. Propriedades da matéria. Bom, nós vamos ter as propriedades chamadas de gerais, ok? Essas gerais, elas não servem de maneira nenhuma ali para você identificar tipos de materiais diferentes, tá? Por exemplo, posso colocar aqui como uma propriedade geral a massa, tá? O volume, a inércia. Por quê? Porque todo material, todo tipo de matéria que existe, ela vai ter essas propriedades. São gerais, comuns a todo tipo de material. Não existe nenhum tipo de matéria que não tenha massa, uma vez que nós acabamos de classificar a matéria como sendo tudo aquilo que tem massa. O volume, né, tem que ocupar lugar no espaço. Tá? A inércia, aquela propriedade que fala que um corpo tende a permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força atue nele, tá? Tudo quanto é tipo de material vai ter essas propriedades. Então eu não posso falar assim, por exemplo, olha, esse giz aqui não é feito de madeira, mas o quadro é feito de madeira porque o quadro tem massa. Não, o giz também tem massa. Então eu não posso diferenciar os tipos de materiais que eu tenho aqui, tá? Pela massa, ou volume, ou a própria inércia. Porém, existe um conjunto ali de propriedades da matéria que nos ajudam a identificar, que são as propriedades chamadas de específicas. Ok? Essas específicas elas já vão nos ajudar a diferenciar tipos de material. Por exemplo, nós vamos ter aqui as propriedades específicas, conhecidas como as propriedades organolépticas. Tá? Essas propriedades aqui elas estão ligadas aos 5 sentidos. Tá? Então, elas vão estar associadas ao quê? Ao sabor, à textura, okay? Ao som. Né? Então, são propriedades que são sentidas pelos nossos 5 sentidos. Essa serve sim para diferenciar. Por exemplo, existe, tá, um conjunto de materiais que possui a cor verde. Mas tudo que existe é verde? Não. Então a gente consegue diferenciar. Tá? A cor também dá para a gente notar pelo seguinte, se você pegar um metal, você bate o olho e fala, poxa, aquilo lá é um metal. Tá? Os metais têm um brilho característico. Então você consegue diferenciar um metal da madeira, por exemplo, ali exatamente pelo, né, o aspecto dele que você vai estar enxergando. Né? Então, você consegue diferenciar também um metal da madeira pelo som, né? É diferente. Tá? Então, você pode estar utilizando ali os seus sentidos para poder descobrir os diferentes tipos de matéria. Então, são propriedades conhecidas como específicas. Mas, essas propriedades organolépticas, elas não servem para tudo, não. Não dá para identificar tudo. Imagina que você está num laboratório e você encontra lá um frasquinho, né, com um líquido transparente e você fala, mas o que é isso? Em um laboratório, você não vai pegar e poder utilizar essas propriedades aqui, não. Você já pensou você pegar ali e falar, como que eu vou saber o que tem dentro desse frasquinho? Ah, já sei. Eu vou provar aqui, vamos ver. Você não vai provar. Né? Você não vai colocar teu dedo lá, deixa eu ver aqui qual que é a textura. Né? Você não vai pegar, bater ali no frasquinho, tentar escutar o som, né? Perguntar para ele quem que é você. Você não vai poder utilizar. Né? Existem, por exemplo, diversos líquidos transparentes ali que são diferentes. Se você pegar um determinado tipo de ácido ali e água, você vai olhar e achar que é a mesma coisa. Né? Então, as propriedades organolépticas, elas não vão servir para diferenciar nesse caso. Mas nós temos algumas propriedades, chamadas de propriedades físicas, que podem ser utilizadas para fazer essa diferenciação em laboratório. Tá? Dessas específicas físicas, tá? Que eu gostaria de citar para vocês é o ponto ou temperatura de fusão
o ponto ou temperatura de ebulição, e a que eu mais gosto, a densidade. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, né? O que são? A temperatura de fusão é a temperatura na qual um sólido vai passar para o estado líquido. E a temperatura de ebulição é a temperatura na qual o líquido passa para o estado gasoso. Nós teremos um pouquinho mais trabalhado isso aqui numa próxima aula, onde a gente vai ver algumas diferenças aqui. Mas o alvo do estudo agora vai ser a densidade, a maravilhosa densidade. Vem comigo aqui, ó. Vamos falar um pouquinho da questão da densidade. A densidade ela vai ter ali como símbolo D, de densidade, ok? E a definição clássica dela vai ser qual? Bom, densidade é a massa dividido pelo volume. Então, você vai ter aqui a massa do objeto que você quer determinar a densidade, dividido pelo volume desse objeto. Ok? Essa aqui é uma característica específica. Tá? Tudo tem a mesma densidade? Não. Tá? Existem vários tipos de substâncias com as suas densidades diferenciadas e que nos ajudam muito a diferenciar substâncias em laboratório ou em alguns outros casos aí. A massa ela é dada em gramas, tá? Mas podemos utilizar quilogramas. Eu gosto de utilizar quilogramas para mostrar como que funciona a densidade. E o volume, tá? A gente vai trabalhar aí com ml, tá? Lembrando aqui um detalhezinho que é muito importante. A unidade ml, ela é equivalente à unidade centímetros cúbicos, tá? Então, atente-se a isso, há uma equivalência. E tem outro detalhe, tá? A gente vai trabalhar também com a unidade litros, ok? E litros, tá? Também tem uma unidade ali equivalente, que é decímetro cúbico. Ok? Então, fique esperto, porque às vezes você vai ser cobrado lá numa questão com centímetros cúbicos. Você fala assim, nossa, se fosse ml eu sabia fazer, mas olha, centímetros cúbicos e agora? Gente, essa unidade é equivalente. Então, apareceu centímetros cúbicos, saiba ali que é ml. Apareceu decímetro cúbico, você vai saber que é litro. Tá? Então, a gente trabalha com essas unidades. Como eu falei, por que eu gosto de quilogramas? Não é tão usual, mas ela vai nos ajudar a compreender algo muito legal. Tá? Olha só, eu vou colocar aqui alguns exemplos para nós termos uma ideia aí da densidade de alguns materiais. Tá? A densidade, primeira que eu quero colocar aqui, é a densidade da água, H2O. Okay? A densidade da água a 25 graus Celsius e a uma pressão de 1 atmosfera, tá? Ela vai ser 1 grama por ml ou 1 quilograma por litro. Tá? Professor, 25 graus Celsius, 1 atm? Sim. Tá? A temperatura e a pressão, ela faz a densidade variar. Por isso que a gente tem que fixar uma, tá? Para determinar o valor. Porque se eu mudar aqui a temperatura, mudo a densidade. Tá? Se eu pegar e observar isso aqui, ó, a densidade é 1 kg por litro, significa o quê? Que cada litro de água vai ter uma massa de 1 kg. Então, se você pegar ali 1 litro de água, vai corresponder a 1 kg. Tá? Se você pegar, por exemplo, um outro componente aqui, que eu gosto muito também, tá? Se você pegar a densidade do ósmio, tá? Sobre essas mesmas condições, tá?
ela vai ser aí aproximadamente 22,6 gramas por ml. Ou vai ser 22,6 quilogramas por litro. O que isso aqui quer dizer? Ora, se você pega lá, né, um frasquinho de 1 litro lá de refri. Se você colocar 22, colocar 1 litro, né, desse camarada ali, do ósmio, o ósmio é um metal, ok? Ele é sólido a temperatura ambiente. Se você colocar 1 litro ali de ósmio, a massa que você vai ter naquele 1 litro é de 22,6 quilogramas. Nota a diferença, né? 1 litrinho de água, 1 quilo. 1 litrinho de ósmio, 22,6 quilogramas, tá? O ósmio, ele é muito denso. E o que aconteceria se eu pegasse uma pedrinha de ósmio e eu jogasse dentro de um frasquinho com água? Será que ia afundar? Será que ia flutuar? A densidade, ela nos mostra isso também, tá? Quando você tem um componente que é mais denso, ele tende a fazer o quê? Ele tende a afundar nos componentes que são menos densos. Então você pega a água, você joga ali algum objeto. Se ele afundar, ele é mais denso. Ou seja, a densidade dele é maior que 1. Se ele flutuar, aí ele é menos denso. A densidade dele vai ser menor do que 1. Ok? Então a densidade ela serve também para a gente ter esse parâmetro. Tá? É interessante essa questão, né, que a gente fala, por quê? Dá para pensar aí em 2 exemplos. A água, por exemplo. A água ela é algo fantástico, maravilhoso. A água ela é tão interessante que ela, quando você passa para o estado sólido, tá? Ao invés de acontecer aquilo que a gente esperava, que seria o quê? Você está passando para o estado sólido, haveria uma aproximação ali das moléculas, diminuindo o volume, a tendência, né, é que a densidade ficaria maior. Então o gelo deveria afundar, mas não acontece. Tá? Com a água é diferente. A água é interessante porque quando ela passa para o estado sólido, né, as partículas ali elas tendem a se separar um pouquinho, aumentando o volume e dessa forma fazendo com que a densidade diminua. Por isso que o gelo flutua sobre a água líquida. A mesma coisa acontece com o ar. Quando você aquece o ar, as partículas do ar tendem a se expandir aumentando o volume. Dessa forma a densidade diminui. E aí o ar quente ele se torna menos denso. Isso permite que um balão de ar quente possa voar. Tá? Por isso que eles têm aqueles brutaquecedores lá, né, que aquecem o ar fica mais quente, o balão então voa. A gente pode até observar isso, tá? Tendo isso aqui em mente, ó, a própria fórmula. Grave isso. Tá? Isso pode salvar a sua vida no momento que você estiver fazendo a prova ali. Como eu estava falando, olha, você vai olhar aqui a densidade e o volume, tá? Elas são grandezas inversamente proporcionais. Então o que acontece? Se você aumentar o volume permanecendo a massa constante, ou seja, você não mudando a massa, tá? Se houver ali um aumento no volume, o que vai acontecer com a densidade? Ela vai diminuir. Tá? É o que acontece lá com a água. Né? Aumenta o volume, você pode ver isso também. Né? Você pode encher uma garrafinha com água até a boca, coloca para congelar. Vai estourar a garrafa, por quê? Porque o volume vai aumentar. Se o volume aumenta, a densidade diminui. A água vai, né, sólida ali, vai flutuar sobre a água líquida. Acontece o contrário também. Obviamente, se a gente fizer o contrário, se a gente diminuir o volume, o que vai acontecer com a densidade? Diminui o volume, a densidade tende a aumentar. Ok? Então, isso aqui é de extrema importância. Tem que ter isso aqui em mente? Tem que ter isso aqui em mente. Tá? São inversamente proporcionais. Lembrando aqui que eu estou mantendo a minha massa constante. Ok? Não está havendo alteração aqui na massa. Vamos ver isso aqui em um exercício assim? Vamos lá.
Vem comigo aqui, ó. Vamos imaginar uma situação. Você chegou num laboratório, tá? E encontrou lá 3 frasquinhos fechados, você não pode abrir, tá? Tá lá fechadinho, lacrado. Mas você não consegue identificar o que tem, porque o rótulo está corrompido, tem alguma coisa ali que impede você de enxergar ali o que são aqueles 3 líquidos. Porém, alguém chega e fala assim, olha, eu não sei qual é qual, mas eu tenho aí nesses 3 frasquinhos 3 componentes diferentes. Aí ele passa para a gente que ele vai ter o quê? Ele vai ter cloroformo, álcool e água. Ok? Você não pode abrir. Os 3 líquidos são incolores, você não vai olhar e falar, poxa, isso aqui é tal, isso aqui... Não. Como que você vai saber agora? Você tem que etiquetar lá. Quem que é quem? Como que você vai saber? Mas um detalhe. Os 3 frasquinhos contêm a mesma massa do camarada que está lá dentro. Então você pegou, foi lá, mediu a massa, verificou que os 3 têm a mesma massa. Ou seja, a massa, ela é a mesma. Ela não é o fator aí que está variando. Ok? Se a massa é a mesma e são líquidos diferentes, obviamente terão densidades diferentes. E as densidades a gente pode consultar. Uma vez que eu sei quem são os camaradas, a gente pode consultar. Então eu teria ali, né, a densidade do álcool, né, o etanol, tá? Que seria 0,8 gramas por ml. Eu sei também qual que é a densidade da água. A densidade da água, ela vai ser 1 grama por ml. E eu sei também a densidade do cloroformo. A densidade do cloroformo, que é 1,4 gramas por ml. E aí eu tenho lá meus 3 frasquinhos. Tá lá, né? Os frasquinhos fechadinhos, ok? Em um deles eu tenho um volume um pouquinho maior aqui, quase chegando na boquinha do frasco. Tá? No outro frasquinho eu tenho um volume um pouquinho menor. E no outro frasco eu vou ter o volume um pouco menor ainda. Tá? Mas ambos, lembrando, têm a mesma massa. Foi medido antes e verificaram que tem a mesma massa. Tá? Como que eu vou agora identificar apenas com esses dados quem é que está em cada um desses frascos? Muito simples, se a gente lembrar do que eu tinha colocado ali atrás. Densidade, massa dividida pelo volume. Tá? Lembra comigo aqui, ó. Se eu tenho menor volume, mantendo a massa, menor volume, o que acontece com a densidade? Aumenta. Então, aquele camarada que tem menor volume, ele vai ter a maior densidade. Olha só, falei que salva vidas isso aqui, ó. Tá? Então, vamos agora comparar, ó. Aquele que tem o menor volume tem a maior densidade. Bom, esse frasquinho é o que tem o menor volume. Então, ele é o camarada que tem a maior densidade. Qual dos 3 tem a maior densidade? Cloroformo. Tá? Então, nesse frasquinho aqui, vai estar o nosso cloroformo. Tá aí. Da mesma forma, tá? O segundo aqui, que tem, né, o segundo, no caso, com menor volume, ele vai ter a densidade intermediária dos que a gente está colocando aqui. Seria quem? Seria a água. Então, aqui a gente tem a água. E, por fim, tá? O que tem o maior volume tende a ter a menor densidade. Então, seria o álcool, o etanol. Tá? Parece muitas vezes que a gente olha e fala assim, poxa, mas foi dado poucos dados, como que eu vou resolver? Vocês perceberam que eu usei a fórmula aqui apenas como um aparato para mim? Não precisei de jogar dados, inventar dados aqui não. Apenas com as densidades eu consegui descobrir. Né? E isso é a nossa química do dia a dia. Né? Em um laboratório a gente faz muito uso disso aqui. Você não precisa de abrir, de romper o lacre, basta observar essas propriedades. Tá?
Então, esse é o nosso pontapé inicial, não é? O que eu quis demonstrar com essa aula, né, é um pouquinho aí do que é a química, como que ela é utilizada, né, se tratando ali de matéria. É algo maravilhoso realmente, né? E a gente tem que ter a química, tá? Não só para resolver uma prova, não só para vestibular, não só ali para um curso que a gente está fazendo. A química ela faz parte da nossa vida. Comece a aplicar a química no seu dia a dia e você vai ver que você vai se apaixonar por essa matéria. Obrigado, valeu a todos, até a próxima aula.